Como ter mentalidade de abundância e eliminar a escassez. Vou te mostrar 8 lições poderosas. Eu vou começar te falando que você não vive com pouco. Você pensa com pouco. Porque talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando que o problema é dinheiro, oportunidade, tempo, condição. Mas não é. O problema está antes disso. Está na forma como você interpreta o que acontece e nas decisões que você toma a partir dessa interpretação. Pensa com calma. Quantas vezes você evitou uma oportunidade porque parecia arriscado demais? Quantas vezes deixou de agir porque não tinha certeza absoluta? Quantas vezes escolheu o seguro, o confortável, o previsível? Isso parece prudência, parece responsabilidade, parece inteligência. Mas na prática muitas vezes é escassez disfarçada. É uma mente treinada para proteger o pouco e não para construir o muito. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. A escassez não começa na conta bancária, começa na percepção. Você pode ter oportunidades na sua frente e ainda assim não enxergar. Pode ter capacidade e ainda assim não usar. Pode ter espaço para crescer e ainda assim se manter pequeno, porque a sua mente está filtrando tudo pelo medo de perder. E quando isso acontece, você não joga para ganhar, você joga para não perder. E quem joga para não perder, nunca constrói abundância de verdade. Agora respira e pensa nisso com honestidade. Quantas decisões suas nos últimos dias foram guiadas pelo medo e não pela expansão? Porque se isso for verdade, então você não está limitado pelo mundo. Você está limitado pela forma como enxerga o mundo. E isso é desconfortável, mas também é libertador. Porque se a escassez é um padrão mental, ela pode ser quebrada. A armadilha da escassez invisível. Existe um comportamento que parece inteligente, mas te mantém pequeno. Você chama de cautela, de planejamento, de evitar erro. Mas no fundo é medo. Medo de perder o que já tem. Medo de errar. Medo de sair do controle. E esse medo começa a moldar suas decisões sem você perceber. Você analisa demais e age de menos. Espera o momento perfeito que nunca chega. Busca garantias em um jogo que nunca foi garantido. E o mais perigoso é que isso parece certo. Parece que você está sendo responsável, quando na verdade está se protegendo de crescer. A escassez invisível funciona assim. Ela não te impede diretamente. Ela te convence. Convence que não é a hora, convence que ainda falta algo, convence que é melhor esperar mais um pouco, e enquanto você espera, nada muda. Agora, olha para sua rotina com honestidade. Quantas decisões você adiou recentemente? Quantas oportunidades você ignorou porque não estavam seguras o suficiente? Isso não é falta de capacidade. É uma mente treinada para evitar risco, mesmo quando o risco é necessário para crescer. E aqui está o ponto-chave. A abundância não nasce da segurança absoluta, nasce da capacidade de agir mesmo sem controle total. Se você só se move quando tudo está garantido, você sempre chega tarde. Agora pensa nisso. Você está sendo estratégico ou está apenas evitando o desconforto? No próximo ponto, você vai entender como essa mentalidade começa a distorcer a forma como você enxerga a realidade sem que você perceba. Como a escassez distorce sua realidade. Agora a coisa fica mais séria, porque a escassez não só trava suas ações, ela muda a forma como você enxerga o mundo. Carl Jung dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Traduz isso para o seu dia a dia. Quando sua mente está condicionada para a escassez, você começa a interpretar tudo por esse filtro. Onde existe oportunidade, você vê risco. Onde existe crescimento, você vê ameaça. Onde existe possibilidade, você vê falta. E o mais perigoso é que isso parece real.
Você acredita que está sendo lógico, quando na verdade está apenas repetindo um padrão inconsciente. É por isso que duas pessoas podem estar diante da mesma situação e tomar decisões completamente diferentes. Uma enxerga espaço para crescer, a outra enxerga perigo. O cenário é o mesmo, o resultado muda porque a percepção muda. E aqui está o ponto que vira o jogo. Você não reage à realidade, você reage à interpretação que faz dela. Se a sua interpretação está contaminada pela escassez, suas decisões também estarão. E então você começa a construir uma vida baseada em evitar perda, não em gerar crescimento. Agora olha para trás por um momento. Quantas oportunidades você deixou passar porque interpretou como arriscado demais? Quantas decisões você tomou mais para se proteger do que para evoluir? Isso não é acaso, é padrão. Mas existe uma saída, porque se a escassez foi aprendida, ela pode ser reprogramada. E essa reprogramação começa em um lugar que a maioria ignora. No próximo ponto, você vai entender por que a abundância não começa com ação, começa com permissão. Primeira lição: a abundância começa na permissão. Aqui está um ponto que quase ninguém encara de frente. Você não cresce porque não se permite crescer. Pode parecer estranho no começo, mas presta atenção. Existe um limite invisível dentro de você que define até onde você acha que pode ir. E tudo que ultrapassa esse limite começa a gerar desconforto. Mais dinheiro parece arriscado, mais responsabilidade parece pesado, mais exposição parece perigoso. Então, o que você faz? Sem perceber, você se mantém dentro do que é familiar. Você ajusta suas decisões para não sair do padrão que já conhece. E isso não acontece porque você não quer crescer. Acontece porque, em algum nível, você ainda não se vê vivendo aquilo. É um conflito interno silencioso. Você deseja mais, mas não se reconhece nesse mais. E quando essa desconexão existe, sua mente trabalha contra você. Ela cria dúvidas, cria justificativas, cria atrasos, tudo para te manter no território que ela considera seguro. Agora, pensa com honestidade. Se hoje aparecesse uma oportunidade que realmente mudasse sua vida, você se sentiria pronto ou começaria a questionar se consegue? Esse é o ponto. A abundância começa quando você para de pedir permissão para o mundo e começa a se permitir crescer. Não é sobre ter tudo resolvido, é sobre parar de se limitar antes mesmo de tentar. Porque enquanto você não expandir a forma como se vê, nada do lado de fora se sustenta. E essa expansão exige um corte claro. No próximo ponto, você vai entender como o medo de perder o pouco que você tem pode estar te impedindo de conquistar muito mais. Segunda lição: o medo de perder te mantém pequeno. Agora você começa a perceber o que realmente te trava. Não é falta de oportunidade, não é falta de capacidade, é o medo de perder o pouco que você já tem. E esse medo é silencioso. Ele não aparece como pânico, ele aparece como: vou esperar mais um pouco, melhor não arriscar agora, depois eu faço. Você chama isso de prudência, mas na prática, isso te mantém parado. Epictetos dizia: a riqueza consiste não em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Isso muda a lógica. Porque o medo de perder nasce quando você se apega demais ao que já tem. Quando sua segurança depende de manter tudo exatamente como está. E quando isso acontece, qualquer movimento parece ameaça. Então, você evita. Evita investir. Evita tentar. Evita crescer. E sem perceber, você começa a jogar pequeno para não correr o risco de perder. Mas aqui está o ponto que vira o jogo. Quem joga para não perder também não ganha. Abundância exige movimento, exige decisão, exige exposição. Isso sempre envolve algum nível de risco. A diferença está em como você enxerga esse risco.
Escassez vê risco como perda possível. Abundância vê risco como crescimento potencial. Agora olha para suas decisões recentes. Você está evitando perder ou está se posicionando para crescer? Porque enquanto o medo de perder for maior que a vontade de expandir, você sempre vai escolher o caminho menor. E isso precisa mudar. No próximo ponto, você vai entender como essa mentalidade te empurra sempre para o confortável e porque isso é exatamente o que te impede de evoluir. Terceira lição: escassez faz você escolher o seguro. Agora, você começa a ver o padrão com mais clareza. A escassez não te trava de forma direta, ela te empurra de forma sutil para o caminho mais confortável. E esse caminho parece certo. É o emprego que não te desafia, mas te dá segurança. É a decisão que não expande, mas também não assusta. É a escolha que mantém tudo estável, mas também estagnado. E o problema não é o conforto em si. O problema é quando ele se torna o seu critério principal de decisão. Porque crescimento raramente é confortável. Crescimento exige que você entre em territórios onde ainda não tem controle, onde ainda não domina, onde existe a possibilidade real de errar. E uma mente condicionada para a escassez não aceita isso. Ela busca previsibilidade, busca garantias, busca evitar qualquer sensação de risco. Então, diante de duas opções, você escolhe a mais segura, mesmo sabendo no fundo que a outra poderia te levar mais longe. E esse padrão se repete. Pequenas escolhas, todos os dias, sempre inclinadas para o lado que exige menos de você. E é assim que você constrói uma vida estável e limitada. Agora para e pensa. Quantas vezes você já sabia qual decisão te faria crescer, mas escolheu a que te mantinha confortável? Esse é o custo invisível da escassez. Ela não te impede de agir. Ela te faz agir sempre dentro de um limite. E enquanto esse limite não for quebrado, sua vida continua girando no mesmo nível. Mas existe um ponto de virada. No próximo tópico, você vai entender por que abundância não é sobre conforto, é sobre expansão consciente. Quarta lição: abundância exige expansão. Agora entra o ponto que separa quem evolui de quem permanece no mesmo lugar. Abundância não é sobre acumular, é sobre expandir. E expandir significa sair do que é familiar. Friedrich Nietzsche dizia: torne-se quem você é. Isso parece simples, mas não é, porque para se tornar quem você pode ser, você precisa abandonar versões antigas de você mesmo. Precisa sair de comportamentos, decisões e padrões que já não sustentam o próximo nível. E isso gera desconforto. Você começa a fazer coisas que antes evitava. Assume responsabilidades que antes rejeitava. Toma decisões que antes adiava. E no começo parece estranho, porque sua mente ainda está calibrada para o padrão antigo. Mas é exatamente aí que a mudança acontece. Abundância não nasce quando você se sente pronto. Nasce quando você começa a agir como alguém que está se expandindo. É quando você para de perguntar: isso é seguro? E começa a perguntar: isso me leva para frente? É quando você aceita que não vai ter controle total e ainda assim decide avançar. Agora pensa com sinceridade. Você está tentando crescer mantendo tudo como está? Ou está disposto a expandir de verdade? Porque sem expansão não existe mudança. E sem mudança não existe abundância. Mas tem um detalhe importante: não basta agir diferente. Você precisa começar a enxergar diferente. No próximo ponto, você vai entender como a sua interpretação da realidade está moldando tudo o que você vive hoje. Quinta lição: sua realidade segue sua interpretação. Agora você começa a perceber o ponto mais sutil e mais poderoso de todos. A realidade que você vive não é apenas o que acontece, é como você interpreta o que acontece. Duas pessoas enfrentam a mesma situação.
Uma vê oportunidade, a outra vê problema. Uma avança, a outra recua. O cenário é igual. O resultado é completamente diferente. Por quê? Porque a mente não reage aos fatos. Ela reage ao significado que dá aos fatos. Se sua interpretação vem de escassez, tudo parece limitado. Falta tempo, falta dinheiro, falta chance, falta segurança. E quando tudo parece faltar, suas decisões ficam menores. Agora muda o filtro. Quando a interpretação vem de abundância, o mesmo cenário muda. Você começa a enxergar caminhos onde antes via bloqueios. Aprende com erros em vez de evitar ação. Usa o que tem em vez de esperar o ideal. E isso altera completamente sua forma de agir. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de enxergar o mundo. Agora pensa com clareza. Quantas vezes você interpretou uma situação como não dá, quando na verdade era apenas desconfortável? Quantas oportunidades você descartou porque não pareciam perfeitas? Esse é o ponto. Abundância não começa quando as condições melhoram. Começa quando sua percepção melhora, e quando sua percepção muda, suas decisões acompanham. E quando suas decisões mudam, sua vida começa a responder. Mas existe um erro comum que muita gente comete aqui. No próximo ponto, você vai entender por que abundância não é pensar positivo, é operar com estratégia. Sexta lição. Abundância não é otimismo, é estratégia. Aqui muita gente se perde. Acredita que mentalidade de abundância é pensar positivo o tempo todo. Acreditar que tudo vai dar certo, ignorar problemas. Isso não é abundância, isso é ingenuidade. Abundância é estratégica. Marcos Aurelius dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E qualidade aqui não significa pensamento bonito, significa pensamento útil, pensamento que te coloca em movimento, que te orienta, que te posiciona melhor diante das situações. Uma mente de escassez reage emocionalmente. Uma mente de abundância responde estrategicamente. Diante de um problema, uma trava. A outra analisa. Uma se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? A outra se pergunta: o que posso fazer com isso agora? Percebe a diferença? Não é sobre ignorar a realidade. É sobre interpretar a realidade de forma que te permita agir com inteligência. Abundância não elimina dificuldades. Ela muda a forma como você lida com elas. Você deixa de ser dominado pelo cenário e passa a operar dentro dele. Agora pensa nisso com clareza. Você tem pensado para se sentir melhor ou para agir melhor? Porque só um desses caminhos gera resultado. E ainda tem um ponto que destrava tudo. No próximo tópico, você vai entender por que movimento imperfeito gera mais resultado do que perfeição parada. Sétima lição. Movimento gera mais que perfeição. Aqui está um dos maiores bloqueios da escassez. A necessidade de acertar antes de agir. Você espera ter certeza, espera entender tudo, espera o cenário ideal. E enquanto isso, não se move. A escassez busca controle total. Quer eliminar risco, dúvida, erro. Mas crescimento nunca aconteceu em ambiente controlado. Ele acontece no movimento, no ajuste, na tentativa, na correção. Quem opera com escassez quer começar perfeito. Quem opera com abundância começa e melhora no caminho. E isso muda tudo. Porque quando você se permite agir sem ter todas as respostas, você aprende mais rápido, evolui mais rápido, corrige mais rápido. Agora pensa com honestidade. Quantas vezes você deixou de começar algo importante porque não estava pronto o suficiente? Esse é o custo da perfeição. Ela te dá uma sensação de preparo, mas te mantém parado. E parado, você não erra, mas também não cresce. Abundância exige movimento constante, mesmo imperfeito. É melhor avançar ajustando do que esperar paralisado. E quando você começa a agir assim,
algo muda. Você perde o medo de errar, porque entende que o erro faz parte do processo. E isso te coloca em outro nível, mas ainda falta um ponto para consolidar tudo. No próximo tópico, você vai entender por que pensar grande não é sobre ambição, é sobre identidade. 8ª lição. Quem pensa grande age diferente. Pensar grande não é repetir frases bonitas, não é fingir confiança, não é postar motivação e continuar tomando as mesmas decisões pequenas de sempre. Pensar grande é assumir uma nova identidade. William James dizia: "A maior descoberta da minha geração é que um ser humano pode alterar sua vida alterando suas atitudes. E atitude, aqui, não é discurso, é comportamento. Quem pensa pequeno, espera permissão. Quem pensa grande, assume responsabilidade. Quem pensa pequeno, vê obstáculo como sinal para parar. Quem pensa grande, vê obstáculo como parte do caminho. Quem pensa pequeno, pergunta, e se der errado? Quem pensa grande, pergunta, o que eu aprendo se isso não sair como planejei?" Percebe a diferença? A mentalidade de abundância não muda apenas o que você deseja. Ela muda quem você decide ser diante da vida. Você começa a agir com mais clareza, escolhe melhor, assume mais riscos calculados, para de negociar com o medo. E aos poucos, suas decisões começam a combinar com a pessoa que você quer se tornar. Agora, pensa com sinceridade. A forma como você age hoje combina com a vida que você diz querer? Porque se não combina, o problema não é o sonho, é a identidade que você ainda está sustentando. No próximo ponto, você vai fechar esse ciclo entendendo que abundância não é algo que você espera receber. É algo que você começa a praticar na próxima decisão. Você chegou até aqui, entendeu o padrão, reconheceu os sinais, viu onde a escassez estava influenciando suas decisões. Agora, não é mais sobre entender, é sobre escolher. Porque escassez não é algo que acontece com você, é algo que você repete. E abundância não é algo que chega, é algo que você decide praticar. Na forma como você pensa, na forma como você interpreta, na forma como você age. Sua vida atual já é o resultado das decisões que você vem tomando até aqui, não das grandes, das pequenas, diárias, quase invisíveis. Evitar ou avançar, segurar ou investir, proteger ou expandir. Essas escolhas constroem tudo. Agora projeta isso para a frente. Se nada mudar, o resultado já está definido. O mesmo padrão, as mesmas decisões, o mesmo limite. Mas se você começa a agir diferente, mesmo que de forma simples, consistente, o cenário muda. Não rápido, não mágico, mas inevitável. E é isso que separa quem fala de mudança de quem realmente muda. Então, a decisão é direta. Você continua operando a partir da escassez? Ou começa hoje a construir uma mentalidade de abundância? Não existe momento perfeito, existe decisão. Escolhe um ponto, um só, e aplica. Porque no fim, não é sobre esperar que a vida mude, é sobre você mudar a forma como joga o jogo. Se esse conteúdo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários: "Eu escolho a abundância". E se você quer continuar evoluindo sua mentalidade, se inscreve no canal. Porque daqui para frente, não é mais sobre entender, é sobre viver diferente.